Equipes de resgate já encontraram 48 mortos nas cidades atingidas por temporais no litoral norte de São Paulo. Há registro de saques de doações e de comerciantes cobrando preços abusivos das vítimas da tragédia. Governo reconhece situação de emergência por causa da seca em quase 200 municípios do Rio Grande do Sul. Motoristas de aplicativo ficam aliviados ao saber que não vão perder a CNH se estiverem com as contas atrasadas. Deputados federais deverão voltar a trabalhar para valer a partir de março, com mais de 400 projetos em pauta. União Europeia bateu recorde no ano passado com quase 1 milhão de pedidos de asilo. Doenças respiratórias exigem cuidado maior dos pais das crianças na época de verão. E cientistas da USP desenvolvem sistema inovador que protege a memória do computador até quando a energia da rua é suspensa. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A mobilização é grande. Dezenas de pessoas trabalham para ajudar no resgate e recuperação dos prejuízos causados pela chuva recorde que caiu sobre o litoral norte de São Paulo, onde já morreram 48 pessoas e 50 estão desaparecidas. A Igreja Internacional da Graça de Deus participa dessa mobilização. As chuvas devastaram o litoral norte de São Paulo. Muitas pessoas que moram em áreas de risco se viram presas em pontos onde é praticamente impossível atravessar por terra. A maioria das vítimas vive em zona de risco de deslizamento. As chuvas que atingiram os municípios são o maior acumulado que se tem registro em todo o país. Foi uma coisa que nunca antes na história aconteceu uma incidência tão grande de água concentrado numa mesma região. Tivemos tragicamente percas e a nossa expectativa agora é que encontre as pessoas que estão desabrigadas, alguns estão desaparecidos. Oramos a Deus, pedimos para que sejam encontradas em vida, né, e também com a sua integridade. Foram mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas, que deixou um rastro de destruição ainda difícil de calcular. E assim, foi questão de 15 a 20 minutos só. Quando a gente percebeu que ela estava alta, realmente ia subir muito, que não dava para salvar nada. Aí a gente conseguiu colocar a escada e subiu ela, subiu meu filho, que eu tenho um menino de 7 anos, aí subimos cachorros, né, o periquito do meu irmão. Aí a gente conseguiu pegar os documentos, eu consegui pegar uma coberta, graças a Deus, mas assim, me cobriu. Além das cheias, outro fenômeno que causou tantos estragos se chama liquefação do solo, que é quando as terras ficam cada vez mais úmidas por conta da chuva e quando estão saturadas, o solo vira lama. Algumas áreas podem não ter deslizado durante os dias mais intensos de chuva, mas novos deslizamentos podem acontecer a qualquer momento, até mesmo com uma garoa, porque a terra nesses locais demora muito para secar completamente. As famílias agora buscam se reerguer. As equipes de resgate estão mobilizadas nas áreas de maior risco para procurar sobreviventes. Nesse momento, a ajuda deve vir de todas as formas. As cidades de São Sebastião, Caraguatatuba e São José dos Campos estão arrecadando alimentos, medicamentos, roupas e água para os desabrigados. As sedes regionais da Igreja Internacional da Graça de Deus também estão ajudando nessa busca. Na segunda-feira, pela manhã, nós já começamos esse trabalho, né, de arrecadar alimentos, donativos em geral, para poder encaminhar para o litoral norte. No caso aqui, o mais próximo, São Sebastião, cidade mais próxima de Bertioga. E, a princípio, a atitude que eu tive aqui como pastor da igreja, também
tendo o apoio do nosso deputado estadual, né, Daniel Soares, a pedido dele também de sua equipe, logo de imediato nós montamos aqui na igreja um posto de arrecadação. Além da arrecadação dos mantimentos, a Igreja Internacional da Graça de Deus está oferecendo apoio espiritual. Nós estamos aqui para dar um amparo não só social, mas o espiritual também. Eu acredito que é de grande importância justamente para que quando esses impactos vêm, as pessoas possam suportar. Então, através da fé, né? Através do aconselhamento, as pessoas que às vezes chegam nessa situação desesperadas, porque elas se veem sem nada, perdeu tudo que tinha. Então, nós fazemos esse trabalho de acolher, de ouvir. Muitas, às vezes, precisam isso de alguém para que ouça. E sempre trazer uma palavra de fé. As famílias precisam desse apoio para recuperar parte do que perderam durante as chuvas. Então, né, é difícil até falar, né? Porque a loja mesmo, faz anos que a gente tem a loja, né? Mas isso aqui é igual no outro dia mesmo. Eu já coloquei no status pro pessoal lá de São José, né? Porque como eu sou de São José, eu já coloquei mutirão lá pro pessoal, quem tivesse as coisas para estar doando. Mas para quem perdeu um vizinho, um amigo ou alguém da família, esse processo é ainda mais lento e doloroso. Quem puder fazer alguma doação pode procurar a sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bertioga, na Avenida 19 de Maio, número 1050, ou na sede regional de São José dos Campos, na Praça Padre João, número 200. Após a pausa por conta da chuva, as equipes de resgate retornaram às buscas nesta quarta-feira e, conforme os dias passam, o desgaste da região tem se tornado mais aparente. Os postos de gasolina estão em escassez e o serviço de água apresenta instabilidade. Para tentar auxiliar ainda mais, o governo federal oficializou a transferência de 7 milhões de reais para São Sebastião. Mesmo com a inconsistência climática no litoral norte de São Paulo, as equipes de resgate retornaram às buscas pelos desaparecidos após o caos ocasionado pelas fortes chuvas que varreram a região. Os trabalhos de busca acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila do Saí. As buscas foram feitas por bombeiros, agentes da Defesa Civil, pelo Exército e pelos próprios moradores. Além das ajudas intensas, alguns auxílios externos têm ajudado a região afetada. O governo federal oficializou o envio de 7 milhões de reais à cidade de São Sebastião. O repasse está em uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União e deverá ser aplicado em ações de resposta ao desastre. Entre as maiores dificuldades, alguns alívios trazem em si uma esperança de futuras melhoras. Um dos pontos principais nesse momento, o serviço de água, que apresentava há alguns dias uma instabilidade na distribuição, hoje foi anunciado que foi restabelecido. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico Local, afirmou que o serviço voltou a funcionar 100%. Além disso, ela está distribuindo copos de água, fazendo doações de mantimentos e fornecendo caminhões-tanque na região, inclusive em bairros não atendidos pela empresa. Mas para os turistas que precisam sair de alguma forma da cidade, uma outra dificuldade surgiu: a gasolina. Os postos que ainda têm estoques estão racionando o produto à base de R$ 100 por veículo, o que dá, em média, cerca de 20 litros de gasolina por carro. Mas apenas alguns postos se encontram com combustíveis. Além da alta procura, os caminhões das distribuidoras tiveram dificuldade para atender os postos de São Sebastião por causa das rodovias interditadas. A Defesa Civil fez um alerta de que as chuvas vão continuar, o que aumenta a preocupação das autoridades. Mas esses eventos extremos não cercam somente cidades de São Paulo. Outros 15 estados também têm municípios em situação de emergência pelo mesmo motivo.
No mapa estão a totalidade das regiões sul e sudeste, além do centro-oeste e parte do norte, até alguns estados do nordeste, como Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe. Em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, por exemplo, 10% dos 26 mil habitantes ficaram desalojados no final de janeiro, depois de 2 dias seguidos de chuvas fortes. Já em Rio Negrinho, norte de Santa Catarina, várias ruas ficaram alagadas depois das chuvas de janeiro. Só que a reconstrução dos locais atingidos e a ajuda dos moradores geralmente dependem do governo federal, cujos recursos só vêm após o reconhecimento do estado de calamidade ou emergência, como já foi decretado em 6 municípios do litoral paulista: São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, Bertioga e Guarujá. A Defesa Civil já informou que até o início desta quinta-feira, os volumes previstos são menores que os 600 milímetros do final de semana. Mas ainda assim, as chuvas intensas vão continuar. O alerta chama a atenção para o risco de deslizamentos, já que o solo encharcado deixou áreas instáveis e a situação pode piorar com as novas chuvas. Até o momento, há cerca de 1.730 desalojados e 766 desabrigados na região. A Justiça de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, concedeu autorização ao governo do estado para que as pessoas sejam removidas à força das áreas de risco para abrigo. O governador Tarcísio de Freitas disse que muitos moradores resistem em deixar o local onde moram, apesar do perigo que estão correndo. Mas ele fez questão de frisar que a decisão será tomada apenas em último caso. E mesmo nesse momento delicado que o litoral paulista tem enfrentado, muitos se aproveitam da tragédia para elevar os preços de mercadorias. E não é pouco. Moradores da região relataram que comerciantes estariam triplicando os valores de itens de primeira necessidade. Os itens citados pelo Procon são alimentos, remédios, água e combustíveis. O alerta se dá por conta da situação de calamidade na região. Há relatos de que comerciantes estariam vendendo 1 litro de água por até R$ 93 em São Sebastião, a área mais atingida pelo temporal. De acordo com o Procon, apesar de não existir tabelamento de preços no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 39 que é vedado ao fornecedor elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços, o que é agravado em situações de extrema fragilidade do consumidor. Os abusos no litoral de São Paulo devem ser denunciados à Fundação para que os casos sejam investigados e, em caso de confirmação, que os comerciantes sejam punidos. A orientação para os consumidores é que solicitem a nota fiscal ou tentem registrar o eventual abuso para que os órgãos competentes façam as análises técnicas. As reclamações devem ser feitas no site do Procon, na página Espaço Consumidor. De São Paulo, Leonardo Félix. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse agora à tarde que alguns caminhões com doações para os moradores do litoral norte estão sendo saqueados. Por isso, reforçou o policiamento com 80 soldados. E a previsão é que o contingente ganhe mais 300 membros da tropa de choque. Além dos furtos, que chega até os veículos, o alto número de casas que tiveram que ser abandonadas por causa das chuvas e do risco de novos deslizamentos tem deixado a porta aberta para quem não perde uma oportunidade para furtar. E veja a seguir, motoristas de aplicativo ficam aliviados ao saber que não vão perder a CNH se estiverem com as contas atrasadas. E ainda, governo reconhece situação de emergência por causa da seca em quase 200 municípios do Rio Grande do Sul. Perder a CNH e o passaporte são apenas algumas das consequências que um cidadão pode sofrer se ficar inadimplente. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 10 de fevereiro. Nossa equipe de reportagem conversou com especialistas que explicam os detalhes da nova medida.
No Brasil, quase 30% das famílias têm dívidas, segundo o último levantamento feito em janeiro pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Isso quer dizer que milhões de brasileiros agora estão sujeitos a perderem a Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte, além de serem barrados em concursos públicos. Mas o que o povo achou dessa decisão do STF? Falamos com o Dimitri, que é jornalista, mas trabalha como motorista de aplicativo desde que perdeu sua fonte de renda fixa durante a pandemia. Um dos principais motivos da inadimplência foi a pandemia, né? Assim, as pessoas foram punidas pela pandemia. E mais uma vez, assim, punidas por estarem inadimplentes. Eu acho que, na verdade, o governo deveria desenvolver medidas que facilitassem esse processo de recuperação, né, financeira das pessoas e não querer puni-las de alguma forma. O dispositivo do Código de Processo Civil, julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas que julgue necessárias no caso de pessoas inadimplentes, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme observou o ministro Luiz Fux, relator da decisão. E o que o STF decidiu? Ele decidiu que simplesmente essa medida ela vai ser aplicada desde que seja subsidiária, ou seja, haja outras medidas anteriores, e, em segundo lugar, respeite os direitos fundamentais daquela pessoa que vai sofrer essas medidas. Por exemplo, eu não posso apreender o CNH de um taxista que trabalha justamente com a sua CNH. Ouvir isso tudo do advogado é um alívio para o Dimitri. Ele conta a sua história e diz como está conseguindo obter renda desde que foi demitido. Ele não sabe o que fazer se perder a CNH. Eu atuava numa empresa de tecnologia e aí, na pandemia, teve um corte lá e eles acabaram me demitindo. E no momento ali, a oportunidade que eu tive foi, assim, para ter uma renda melhor, foi ir para os aplicativos, né, de mobilidade. Com o lockdown, a demanda baixou bastante. E aí isso acabou impactando a minha vida financeira e o que fez com que as dívidas se acumulassem e não tivesse recursos para estar pagando elas. Calma, Dimitri, você não vai perder a sua CNH. Assim como uma comissária de bordo, por exemplo, não pode perder seu passaporte caso esteja com dívidas. Com relação ao passaporte, ainda que não seja uma aeromoça, ainda que não seja um piloto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa análise tem que ser mais minuciosa, porque poderia infringir o direito de ir e vir. Vamos pensar numa situação de quem não trabalha com passaporte, mas tem uma família fora do Brasil. Esse, sim, não pode ter o seu passaporte apreendido. Agora, algum devedor comum que esteja viajando a lazer poderia ter o seu passaporte, mas nesse caso haveria uma análise mais minuciosa pelo juiz. Muito mais para quem trabalha com o passaporte, como, por exemplo, comissárias de bordo, altos executivos que precisam comparecer em outros locais e precisam visitar outros países, inclusive pilotos. Mas agora uma questão que fica é sobre o impedimento de inadimplentes prestarem concursos públicos. Mas, afinal, essa não seria uma forma da pessoa obter uma renda e sair da inadimplência? Irá se analisar se esse devedor ele é um devedor contumaz. O que significa isso? Ele é um devedor que realmente não quer pagar, mas tem patrimônio. A lei prevê que qualquer dívida pode ser cobrada judicialmente se o devedor não oferecer alternativas para dar fim ao débito após ser contratado. Mas até agora as consequências não tinham sido tão polêmicas. O governo anunciou hoje o pagamento de um abono de R$ 2.400 a 10 mil pessoas de baixa renda afetadas pela estiagem no Rio Grande do Sul. O dinheiro será pago a quem está no cadastro único. Também serão investidos 100 milhões para a compra de cestas básicas, aluguel de carros-pipa e combustível para os prejudicados pelo agravamento da seca. O governo colocou mais 7 cidades em situação de emergência. O reconhecimento deixa as cidades de Eugênio de Castro, Derrubadas, Garruchos, Gramado Xavier, Rio Grande, Santo Ângelo e Tunas aptas para receberem recursos da União. No mês de janeiro, o governo do Rio Grande do Sul
já havia estabelecido estado de atenção por 90 dias em razão da estiagem em diversos municípios. Segundo dados da Defesa Civil, pelo menos 317 municípios decretaram emergência devido à falta de chuva. Deste número, 191 já tiveram a situação homologada pela União. A medida tem como objetivo garantir o abastecimento de água da população. Agora fica sob a responsabilidade da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan, acompanhar diariamente o nível dos mananciais para identificar um possível comprometimento do abastecimento. A medida também garante a autorização para construir mini-barramentos e reforços nos sistemas de captação. Mais de 3.800.000 reais foram repassados para 15 cidades do Rio Grande do Sul pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Esse dinheiro será utilizado para a compra de cestas básicas, combustível para caminhões-pipa e reservatórios de água. Além dessa verba, na noite desta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o repasse de mais de 430 milhões de reais para medidas emergenciais contra a estiagem nas cidades gaúchas. Segundo o governo federal, os recursos serão destinados para a agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. Nesta quinta-feira, uma comitiva de ministros do governo estará em Ulha Negra, uma das regiões mais castigadas pela falta de chuvas. Lá eles anunciarão outras medidas do governo para o enfrentamento da situação. E depois de 20 anos da criação do programa Fome Zero, a população de Guaribas, no interior do Piauí, local do lançamento do programa, ainda colhe os frutos da iniciativa. Guaribas tem cerca de 4.500 habitantes. Na época, era considerada uma das cidades mais pobres do país. Foi a partir do Fome Zero que a cidade recebeu projetos de infraestrutura, iniciativas de inclusão social, de acesso à água, saneamento básico, pavimentação e outras melhorias. E novas oportunidades surgiram para o povo do sul do Piauí. Em nível nacional, o programa conseguiu atender milhões de pessoas com ações como Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em 11 anos, o Brasil alcançou resultados significativos na redução da desnutrição e na garantia de acesso à alimentação adequada para as camadas mais pobres. No mesmo período, a população considerada em situação de subalimentação caiu 82%. O Ministério da Agricultura confirmou hoje um caso do mal da vaca louca em uma fazenda no Pará, que estava sendo monitorado desde anteontem e o animal já foi abatido. Segundo o ministro Carlos Fávaro, a população deve ficar tranquila porque o local onde a vaca era criada também foi isolado para evitar qualquer problema para a saúde das pessoas e prejuízos às exportações de carne brasileira. A doença degenera o sistema nervoso e amolece o cérebro dos animais, que ficam violentos. Apesar das providências, as ações das principais exportadoras de carne bovina fecharam o dia em queda na Bolsa de Valores de até 7%. Em dia de sessão com horário de funcionamento reduzido na volta do feriado no Brasil, investidores repercutiram a divulgação da ata do Banco Central norte-americano e seguem de olho na inflação dos Estados Unidos, fazendo com que o dólar fechasse em alta nesta quarta-feira, de 0,16%, cotado a R$ 5,16 na venda. A Bolsa de Valores também caiu 1,85%. aos 107.152 pontos. A Receita Federal vai realizar no próximo dia 7 de março o primeiro leilão de produtos apreendidos ou esquecidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. São itens que variam de R$ 250 a R$ 10 mil, incluindo desde um telescópio até perfumes, produtos eletrônicos e roupas de luxo. Quem quiser participar poderá examinar o que estará à disposição no aeroporto e enviar as propostas a partir da próxima segunda-feira no Centro Virtual de Atendimento do Contribuinte da Receita. Uma pesquisa constatou que a proposta de semanas de trabalho mais curtas, com 4 dias, não apenas manteve os níveis de produtividade anteriores, como também aumentou as taxas de bem-estar dos funcionários.
O estudo, iniciado há 6 meses pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em parceria com acadêmicos do Boston College, nos Estados Unidos, e do Think Tank Autonomy, tratou diretamente com 61 empresas britânicas. As companhias se comprometeram a reduzir a carga semanal de trabalho em 20%, sem modificar os salários oferecidos e mantendo as metas de produtividade em tempo integral. Ao longo desse período, eles puderam analisar que a redução de tempo de trabalho reduziu significativamente os níveis de estresse e doenças relacionadas ao trabalho, com relatos de 71% dos funcionários com menores taxas de esgotamento. Os níveis autorrelatados de ansiedade e fadiga diminuíram entre os trabalhadores, enquanto a saúde mental e física melhorou. Além disso, foi observada uma redução em 65% nas abstenções e 57% menos desligamentos do trabalho, comparando os dados dos mesmos períodos um ano antes. As empresas também não tiveram uma redução em suas receitas. Pelo contrário, houve um crescimento médio de 1,4% no período analisado. Já os funcionários, quando questionados sobre como aproveitariam o dia de descanso, em sua maioria, afirmaram uma maior administração da vida, como tarefas simples de compras e limpeza. Os pais de crianças pequenas puderam reduzir custos como creche, enquanto aqueles que tinham filhos mais velhos se dedicaram a tarefas novas ou hobbies antigos. Os trabalhadores alegaram que, com a redução de carga horária, se sentiam mais valorizados e mais motivados. Após a divulgação dos resultados prévios para as empresas, cerca de 92% delas que participaram do estudo afirmaram que pretendem continuar com a semana de trabalho de 4 dias. Já 18 das 61 empresas confirmaram a mudança como permanente. E a seguir, deputados federais devem voltar a trabalhar presencialmente a partir de março, com mais de 400 projetos em pauta. E ainda, a União Europeia bateu recorde no ano passado com quase 1 milhão de pedidos de asilo. O feriado prolongado acabou e milhões de brasileiros estão voltando ao trabalho, mas os parlamentares não. Eles esticaram a folga e voltaram às sessões presenciais com direito à votação apenas no começo de março. E pelos números, terão muita coisa para fazer. A nova Câmara dos Deputados tem a cara da democracia e representa os anseios dos eleitores brasileiros. Centenas de projetos já foram protocolados. Entre as propostas na mesa de discussão, há projetos de lei que querem criar o Dia Nacional da Defesa da Democracia no dia 8 de janeiro, para lembrar anualmente das invasões aos edifícios dos 3 poderes e celebrar a resistência e a vitória da democracia após o notório episódio de vandalismo e violência em Brasília. A mesma proposta foi apresentada por pelo menos 8 deputados, entre eles Eduardo Bismarck, José Guimarães e Juliana Cardoso. Outro grupo de deputados questiona na Câmara a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos, medida sanitária imposta pela Anvisa para reduzir a propagação do coronavírus e outras doenças respiratórias em ambientes de maior risco. O projeto é de autoria dos deputados Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carlos Jordi, Felipe Orleans de Bragança e o médico Dr. Luiz Ovando. Em uma frente menos polêmica, 4 deputados também propõem incluir o nome de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no livro dos Heróis da Pátria. A deputada Renata Abreu também sugere declarar Pelé o patrono do futebol brasileiro. Em menos de um mês nesta legislatura, os deputados já protocolaram cerca de 500 projetos de lei que tratam dos mais diversos assuntos. Só que eles ainda podem demorar a ser aprovados. Antes de chegar ao plenário da Câmara, os projetos precisam ser analisados nas comissões.
onde são discutidos por grupos temáticos. Além de serem aprovados nas comissões, os projetos precisam ainda de apoio dos parlamentares, articulação política, interesse público e até mesmo agendamento da mídia para terem sucesso. A tramitação de um projeto de lei ou de um projeto de norma jurídica demore bastante tempo, né? Então, o parlamentar tem que estar preparado para isso. Então, é comum que aquele que está iniciando o mandato agora, acabou de tomar posse, apresente aí vários projetos, apresente várias iniciativas, e aí com o tempo ele vai se acostumando com o andamento e com o funcionamento das coisas naquela casa e vê que não é tão fácil assim. Não é apresentar um projeto hoje e daqui 15 dias ele vai estar aprovado, vai estar sancionado pelo presidente da República ou pelo chefe do executivo, né? Dependendo do caso, das circunstâncias, às vezes o projeto demora anos. Agora é lógico, o raciocínio inverso também existe. Alguma notícia, algum assunto que acaba ganhando importância na mídia, acaba sendo notado por algum parlamentar e aí acaba se transformando numa iniciativa. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito para que a Polícia Federal amplie as investigações sobre a morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. Passados quase 5 anos, nem os autores intelectuais nem a motivação dos crimes foram esclarecidos. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou como executores o ex-policial militar Rony Lessa e o sargento Écio Queiroz, que também foi expulso da PM. Os dois estão presos. O presidente Lula enviou uma carta à Conferência Mundial da Unesco sobre desinformação em evento que acontece em Paris. Ele pede que a comunidade internacional haja imediatamente contra as campanhas de ódio online e a fake news. No documento, que foi lido pelo secretário de Políticas Digitais do governo João Brandt, o mandatário brasileiro encorajou a comunidade internacional a agir agora contra as campanhas de ódio online. A mensagem fez uma alusão aos ataques violentos de 8 de janeiro em Brasília, quando milhares de apoiadores do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro invadiram as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. De acordo com Lula, o ocorrido na capital brasileira foi o resultado de uma campanha iniciada muito antes, que usava como munição a mentira e a desinformação, e que tinha como alvos a democracia e a credibilidade das instituições brasileiras. Lula disse que espera que o encontro desta quarta seja o início de um amplo diálogo com o objetivo de construir um ambiente digital mais justo e equilibrado. Órgãos reguladores, empresas, universidades e sociedade civil participam de modo presencial ou remoto da reunião que acontece na sede da Unesco. O presidente americano Joe Biden criticou a decisão da Rússia de suspender a participação do país no Tratado de Desarmamento Nuclear. A declaração foi dada na Polônia, momentos antes de uma reunião com líderes de um grupo de aliados da OTAN. Um grave erro. Foi assim que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou nesta quarta-feira a decisão da Rússia de suspender sua participação no Tratado de Desarmamento Nuclear Novo START. O que está literalmente em jogo não é apenas a Ucrânia, é a liberdade. A ideia de mais de 100 mil forças invadindo outro país desde a Segunda Guerra Mundial, nada disso aconteceu. As coisas mudaram radicalmente e nós temos que garantir que mudamos novamente. As declarações de Biden foram feitas na presença do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, antes de uma reunião em Varsóvia com líderes do chamado 9 de Bucareste, um grupo de aliados da OTAN. O B9 é formado por Bulgária, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia. Um ano após o início da invasão russa, o presidente Putin não está se preparando para a paz. Pelo contrário, ele se prepara para mais guerras. Por isso, temos de manter e intensificar o nosso apoio à Ucrânia. Devemos dar à Ucrânia o que ela precisa para vencer. Stoltenberg também disse que é preciso quebrar o ciclo da agressão russa. As duas câmaras do parlamento ratificaram a decisão anunciada pelo presidente Vladimir Putin na véspera de suspender a participação do país no Tratado de Desarmamento Novo START. Um levantamento produzido por uma ONG mostrou que mais da metade das crianças ucranianas usam drogas para tentar lidar com os efeitos da guerra. As consequências dessa prática só poderá ser observada daqui a alguns anos. Além do conflito armado que vem devastando o país desde o ano passado, os ucranianos têm mais um motivo para se preocupar: a dependência química de crianças e adolescentes.
51% desse público fuma ou utiliza algum tipo de droga para fugir da realidade e conseguir lidar com seus pensamentos mais sombrios. O recorte fica ainda mais preocupante ao observar a faixa etária de 14 a 17 anos. 77% dos adolescentes dessa idade admitiram usar entorpecentes. Autoridades ucranianas afirmaram que as crianças do país já estavam expostas às drogas antes mesmo da invasão da Rússia. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, de cada 5 crianças do leste do país, uma fumava ou usava drogas sintéticas para lidar com constante estresse vindo da violência e também com a separação de famílias. Além da população que já tem contato com os entorpecentes, médicos e profissionais da saúde se preocupam com os jovens que nunca experimentaram essas substâncias virarem dependentes químicos por seguirem o comportamento da maioria. Só que esses reflexos da guerra fora do campo de combate só poderão ser observados no futuro. É esperado que quase 2 milhões de crianças e adolescentes desenvolvam depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno bipolar ou esquizofrenia, como resultado de suas experiências com drogas durante a guerra. A União Europeia informou nesta quarta-feira que registrou quase 1 milhão de pedidos de asilo em 2022, um recorde em 7 anos. Um relatório divulgado pela Agência da União Europeia para Asilo mostrou que o conjunto de países do bloco recebeu mais de 960 mil pedidos de proteção em 2022, um volume que não era registrado desde 2016. A agência afirmou que o aumento pode ser explicado parcialmente pela suspensão das restrições relacionadas à pandemia de Covid-19 e também pelas diversas situações de conflito e insegurança alimentar ao redor do mundo. As solicitações de sírios e afegãos representam quase 25% do total, com mais de 260 mil pedidos de asilo no continente. Em seguida, vem os cidadãos turcos, com mais de 55 mil, da Venezuela, com mais de 50 mil, da Colômbia, com 43 mil e do Paquistão, com mais de 37 mil pedidos. O relatório também apontou que o número de cidadãos ucranianos que solicitaram asilo para países da União Europeia após a invasão russa foi de pouco mais de 28.300. Já a Agência Europeia de Estatística, a Eurostat, apontou que desde o início da guerra, mais de 4 milhões de ucranianos entraram nos países do bloco. A agência também divulgou o número de menores de idade que ingressaram na União Europeia sem o acompanhamento de um responsável. Foram mais de 43 mil crianças e adolescentes, o maior volume já registrado desde 2015. De acordo com o relatório, a alta demanda de pedidos de asilo tem sobrecarregado as estruturas burocráticas do bloco. O Brasil também está na lista, com 1.600 pedidos, quase o dobro em relação a 2021, mas praticamente o mesmo que 2020. E veja a seguir: doenças respiratórias exigem cuidado maior dos pais das crianças na época de verão. E também, cientistas da USP desenvolvem sistema que protege a memória do computador até quando a energia cai. Todo ano é assim. Os casos de doenças respiratórias aumentam no verão e os sintomas virais muitas vezes são parecidos. Por isso, é bom saber como prevenir a transmissão das síndromes gripais. O ano escolar de 2023 já teve início nas escolas de Dourados. Só na rede municipal são mais de 33 mil crianças, jovens e adolescentes. Nas salas, pelo menos 30 alunos dividindo o mesmo espaço. O que pode sim favorecer a transmissão de vírus, o que acaba ocasionando um aumento nos casos de síndromes gripais. A volta às aulas, acarreta mais infecções mesmo. Elas estavam num período em que não estavam convivendo juntas e agora volta essa aglomeração. Então é mais comum ter as infecções de síndromes gripais. Sejam elas sinusites, amidalites, faringites, otites, rinite. Então é comum voltar essas infecções.
Para esta otorrinolaringologista, é importante analisar o quadro das crianças, antes mesmo de ministrar qualquer tipo de medicação. Não medicar certo, ela pode causar, além de uma piora da infecção que você está, ela pode trazer outros tipos de doenças, né? A piora do fígado, por exemplo, acarretar uma sobrecarga no fígado, no rim, além de outras doenças, até da própria mucosa, tanto oral quanto gastrointestinal. O time do sol teima em ficar escondido entre as nuvens. Este ano, o mês de fevereiro, está atípico no município. Ora calor, ora frio. Vive-se um eterno ciclo de tira blusa, coloca blusa, em pleno verão. Acostumado com calor, temperaturas elevadas, o douradense precisou se adaptar. Agora, um outro fator que também ajuda a causar as doenças respiratórias é a mudança rápida de temperatura. Ainda de acordo com a especialista, por causa da aglomeração dos alunos na sala de aula, fica ainda mais fácil o contágio. Todos os vírus são transmissíveis, né? Se você está com uma infecção, é recomendado que use a máscara. Outro problema que preocupa é a chuva intensa que está caindo em várias partes do país. Os alagamentos podem provocar várias doenças e, por isso, especialistas aconselham evitar transitar em pontos alagados e possíveis contaminações. As principais doenças conhecidas por terem maior risco de contaminação em águas de alagamentos são a leptospirose, gastroenterites, febre tifoide, hepatite A, tétano, entre outras. A mais famosa, leptospirose, é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira, eliminada principalmente pela urina de ratos. Isso porque a transmissão ocorre por meio de contato da pele com a água e da lama contaminadas, não sendo necessário uma ferida para que o patógeno consiga infectar o organismo. A incidência da doença é rara, mas o quadro é grave. Os sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dor na panturrilha, fraqueza, sangramentos na pele e mucosa e insuficiência renal. Já as gastroenterites podem ser causadas por uma série de vírus ou bactérias que circulam em água contaminada. A hepatite A é uma infecção viral que também é transmitida da mesma maneira que os patógenos causadores da gastroenterite. Por isso, é preciso evitar colocar a mão na boca ao andar em alagamento. A doença acomete o fígado e provoca febre, mal-estar, falta de apetite, desconforto abdominal, urina escura e a pele amarelada. Para essa forma de hepatite, porém, há como se proteger por meio da vacinação. De acordo com o calendário do PNI, o imunizante é recomendado no esquema de dose única aos 15 meses de vida. Pode ser aplicado no máximo até a criança completar 5 anos, porém, o quanto antes melhor. Na rede privada, é administrado em 2 doses, aos 12 e 18 meses de idade, o que segue orientações das sociedades de pediatria e de imunizações. Adultos que não foram imunizados ou o exame de sorologia mostra que não têm anticorpos para o vírus da hepatite A, podem se vacinar, mas apenas na rede privada. Nesse caso, a imunização é feita em 2 doses, com um intervalo de 6 meses entre elas. Já a febre tifoide, causada pela bactéria Salmonella TYPHI, também provoca um quadro de diarreia, porém é mais grave caso não seja devidamente tratada. Isso porque em quadros mais severos podem ocorrer sangramentos e perfurações no intestino, como complicações. Há ainda o risco de ser contaminado com tétano ao andar em alagamentos, uma vez que é difícil observar onde está pisando, o que oferece o risco de cortes em áreas infectadas. Além disso, há um risco de tomar choque devido a fios elétricos soltos nas ruas. Por isso, tomar todos os cuidados nessas situações é fundamental para manter a saúde em dia. Morreu hoje em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, o sambista e compositor Germano Matias, aos 88 anos. Segundo a produtora do sambista,
Ele estava internado com uma forte pneumonia em um hospital da cidade. Germano Matias ingressou no mundo do samba em 1955, quando ganhou um concurso de calouros na Rádio Tupi. No ano seguinte, a música Minha Nega na Janela, de sua autoria, estourou nas rádios. No ano passado, ele preparava um álbum intitulado 67 anos de samba tradição, cujo nome alude ao tempo de carreira do artista, associado primordialmente ao samba de São Paulo. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Não precisa necessariamente ser início de ano ou de aulas escolares para trocar de mochila. Na hora de escolher o modelo, o que mais chama a atenção das crianças e adolescentes é a aparência, não o conforto. O assunto é pouco abordado, mas o alerta do Comitê de Ortopedia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia é saber escolher o tipo ideal de mochila e ajustá-la para evitar problemas a longo prazo. Se a mochila estiver inadequada, mal regulada ou acima do peso ideal, pode causar dores nas costas, ombros, quadril e joelhos, má postura, desvios na coluna, como escoliose, e aumento da cifose, que deixa a pessoa corcunda. O ideal é que a mochila tenha o mesmo comprimento do ombro até 5 centímetros abaixo da linha da cintura. Além disso, a mochila tem que respeitar as curvaturas naturais da região dorsal e da lombar, ou seja, é ergométrica, e deve ter alças largas e acolchoadas, para não causar incômodos nos ombros. Mas o Comitê de Ortopedia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia alerta que ter o modelo correto não basta para evitar os danos na coluna. É preciso regular e utilizar da maneira correta. Para isso, as duas alças devem ser usadas nos ombros, sempre bem ajustadas, e o peso carregado não deve ultrapassar 10% do peso da criança. Na prática, se o peso do corpo é de 40 quilos, o ideal é carregar uma mochila de no máximo 4 quilos. Além disso, faz diferença também a distribuição do peso para que o material mais pesado, como livros e cadernos, fique mais próximo das costas. Uma alternativa à mochila tradicional é aquela com rodinhas, que não coloca muito esforço na coluna, e é ideal para crianças menores. Mas o modelo também demanda atenção. Além do peso, que não pode ser exagerado, prestar atenção na altura do puxador também é fundamental. Não pode nem estar muito alto para não forçar os braços e os ombros, nem muito baixo para precisar curvar a coluna. Outra dica seria levar somente o necessário, para evitar carregar peso a mais. Se ultrapassar o peso indicado, é possível levar o mais pesado nos braços. Não é o ideal, mas se for algo esporádico, pelo menos não vai forçar tanto a coluna. Apesar de parecer detalhes pequenos, o comitê alerta que isso pode fazer a diferença na qualidade de vida e até na saúde dos alunos. Esse cuidado simples na infância pode representar uma juventude e uma vida adulta melhor, já que não vai ser um fator de prejuízo futuramente. A queda e a oscilação de energia são o terror para quem usa computador, porque quando isso acontece, arquivos e jogos abertos são reiniciados a partir do estado em que foram salvos pela última vez. Mas agora cientistas da Universidade de São Paulo desenvolveram um sistema inovador com grafeno que preserva a memória do computador mesmo quando a energia cai. Mas os pesquisadores brasileiros provaram que é possível evitar os prejuízos e ainda recuperar o que não foi salvo, colocando em uso as máquinas feitas com Meristores, dispondo de memória resistiva, a memória RAM, não haverá a divisão das informações dos eletrônicos em unidade de armazenamento, que não depende de energia, e a memória instantânea, que apaga com o aparelho desligado. Uma nova maneira de fabricar memórias computacionais como essas foi criada por cientistas da USP e teve o pedido de registro aceito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, em novembro de 2022. O protótipo consiste numa camada de grafeno depositada entre contatos de índium tin onistrid, um semicondutor ainda pouco pesquisado e de alumínio, como um sanduíche.
A eletricidade passa por ele gerando um campo eletromagnético. Dependendo da tensão, forma-se ou não um filamento responsável pelo fenômeno de comutação resistiva, de alta e baixa resistência. A transparência do material também poderia permitir o uso em arquiteturas eletrônicas próximas às superfícies das telas dos aparelhos, reduzindo ainda mais o espaço ocupado, embora esse uso ainda não tenha sido testado. A grande vantagem é que, ao contrário das memórias de eletrônicos atuais, as informações contidas nas memórias resistivas não somem quando o aparelho é desligado. Ainda não existe computadores com essa tecnologia, por isso os testes são feitos em estações de prova de semicondutores. Os computadores, videogames, smartphones que usamos no dia a dia possuem as chamadas memórias de acesso aleatório. Esse é um tipo de armazenamento volátil de leitura e escrita. Ao contrário dos componentes de armazenamento de dados, onde gravamos os arquivos, elas são rápidas o suficiente para trabalhar com as entradas e os programas executados continuamente enquanto usamos o aparelho. Essas informações normalmente ficam disponíveis apenas enquanto a máquina está ligada. Por isso, todos os dados voláteis são perdidos quando reiniciamos o dispositivo. No caso da memória RAM, os dados continuam disponíveis na falta de energia, sem prejuízo da velocidade de acesso e de escrita. Além dessa grande vantagem, os componentes eletrônicos desse tipo são minúsculos e também permitirão a fabricação de aparelhos muito mais velozes. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.